Vamos. Eu não tô ouvindo nem reverberação, então acho que agora tá funcionando. Tá É, funcionando tudo direitinho. Maravilha. ótimo. Continuamos na segunda parte, então, voltamos à gravação, segunda parte. É bom que o povo que cansa de assistir inteiro, agora assiste em duas partes, não tem problema. Eu aproveitei e fui olhar exatamente que ano que foi, tá? Esse encontro lá revelado em Atos. Foi no ano 51, tio. Foi no ano Boa 51, ideia. porque... Boa ideia. Porque eles estavam em Antioquia. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia aqui nessa situação. Então, o que acontece aqui? Tinha uma discussão, porque vamos lembrar que aqui no ano 51, todos os cristãos, todos os convertidos... Mãe, não faz isso, porque vai dar microfonia. Então bota os dois no mudo, então. Não, ela estava ouvindo aqui, ela foi lá pro quarto. É a dona Manuelina. Então fecha a porta que aí não dá microfonia. Pronto, fecha a porta que aí... Porque o problema é o som que sai de um celular e entra no outro. Aí, né? Isso, fecha a porta. Ela não quer ficar do lado do seu Jaime, é isso. Não, pronto. Ela quer ouvir no dela, ela não pode ouvir no meu, não. Não, tá tudo certo. Então, o que aconteceu aqui? Vamos lembrar o seguinte. Os cristãos recém-convertidos, nessa época, nem eram chamados de cristãos ainda, eram chamados de seguidores do caminho. Né? Não existia esse título cristão próprio, mas eram seguidores de Cristo, dos apóstolos. Vamos lembrar que todos eles eram judeus aqui. Porque se Cristo ressuscitou em 33, aqui é 51, não tem ninguém que nasceu depois e que se tornou. Era muito pouco. O meu some tudo. Oi? Eu vou lá da mãe. O seu sumiu? Mas pode ir, que eu estou escutando. Pode ir. Tô vendo que você está ouvindo. Não, e aí, se alguém tiver problema, avisa. Tá. Aí o seguinte, todo mundo aqui era judeu. Se todo mundo aqui era judeu, todos esses convertidos, significa que todos eram circuncidados, porque era a tradição judaica que todas as crianças passassem pelo processo de circuncisão, porque a circuncisão representava a aliança de Abraão com Deus. Deus pede a Abraão, lá em Gênesis, que todos aqueles que fossem do seu povo, os filhos de Abraão, fossem circuncidados. Só que começaram a nascer os novos convertidos, que como não nasceram dentro do judaísmo essência, já seguiam aos ensinamentos de Cristo, começou a surgir uma dúvida. E agora? Esses que nasceram, a gente tem que circuncidar ou a gente não tem que circuncidar? E aí virou uma polêmica. Lá em Antioquia, na região de Antioquia, uns falavam que tinha que circuncidar, os outros falavam que não tinha. O que aconteceu nesta dúvida? É muito legal porque toda essa discussão, se tem ou se não tem, está aqui no capítulo 15. Eu não vou ler ele inteiro, senão a gente vai perder muito mais tempo. Mas, quando rola essa dúvida de o que vai fazer, Paulo e Barnabé vão para Antioquia para resolver esse problema. E aí eles estão em Antioquia e eles vão para Jerusalém. E eles convocam os outros apóstolos a se reunirem em Jerusalém para... a Manolina saiu. Para se reunirem em Jerusalém para resolver essa questão. Então eles vão para Jerusalém. Olha o que fala aqui. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram... Isso é Paulo e Barnabé. Atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus e que foram convertidos, né? Causando grande alegria a todos aos irmãos. Chegando em Jerusalém, foram acolhidos pelos apóstolos e anciãos e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles, as conversões, etc. e tal. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios, aqueles que não eram judeus, e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse. Ou seja, eles foram lá na Antioquia, viram o que estava acontecendo,
reuniram com os apóstolos de Jerusalém e falaram assim, ó, tem um problema. Porque a gente converteu quem não era judeu, e agora uma parte fala, dos convertidos, fala que tem que circuncidar, outra parte fala que não tem que circuncidar. O que nós vamos fazer? E agora? Aí vem o discurso de Pedro. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprove a Deus entre vós que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, ou seja, os gentios e os judeus, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós pudemos suportar. Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos da mesma forma que eles. Então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios. E aí eles começam a discutir. Isso aqui, toda a discussão é narrada. Pedro fala, depois Tiago fala. E aí eles chegam a uma conclusão. E esta conclusão é a seguinte. Isso aqui já é Tiago falando. Eis porque, pessoalmente, julgo que não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, não enche o saco desses caras que não eram judeus, que agora são convertidos, que eles precisam fazer a mesma coisa que fazia-se na lei entre os judeus, propriamente dito, porque eles já se converteram. Eles já têm uma nova aliança. Mas se lhe escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores que o leem nas antigas sinagogas todos os sábados. E aí começa a carta apostólica. O que resultou dessa discussão deles? Um definido, que eles não iriam mais, então, a carta vai falando aqui que eles passam, papapá, e no final tá assim, de fato, pareceu bem ao Espírito Santo, ao Paráclito que Jesus falou aqui, e a nós, não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem preservando-as, estas coisas. O que eles disseram aqui? Não precisa mais a circuncisão. Tem outras coisas da tradição judaica que nós precisamos continuar seguindo. Mas a da circuncisão nós não precisamos. Então foi o Espírito Santo que orientou os apóstolos, e apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, chegaram à conclusão: não, a aliança da circuncisão era a aliança de Moisés. Jesus é a nossa nova aliança, então a gente não precisa mais deste símbolo. Esse foi o primeiro concílio da história da igreja. Foram bispos, que eram os apóstolos, reunidos com o Papa, que era Pedro, para tomar uma decisão do que deveria ou não deveria fazer. Mas tem outras, e isso aconteceu ao longo da história. Por exemplo, se a gente for lá nos concílios de Calcedônia e de Éfeso, que é lá no século V. Naquela época existia uma heresia. Existiam várias, mas uma delas era a heresia do docetismo. A heresia do docetismo era o seguinte: ela já tinha surgido desde o tempo de São João, mas ela se arraigou no século IV. Que era dizer que Jesus era Deus, mas que Jesus nunca tinha sido homem. São João fala isso nas cartas dele. A dificuldade que ele tinha de convencer os seus discípulos que Jesus também tinha sido homem. Ele é Deus, mas ele também foi um homem que viveu de carne e osso aqui na Terra. E isso começou a ganhar uma força muito grande no meio da igreja. De muita gente acreditar, não, de fato, Jesus nunca foi homem, ele só foi Deus. Foi Deus que veio aqui, mas carne e osso ele nunca foi. E aí foram feitos 2 concílios, de Éfeso e depois de Calcedônia,
435, 451, uma coisa assim. Eu sou péssimo de data, eu não lembro. Mas foi nessa época aí. E a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, igualzinho os apóstolos fizeram aqui. Se reuniram os bispos com o Papa, pediram a intervenção do Espírito Santo, estudaram, discursaram, analisaram, argumentaram e falaram: não tem discussão essa questão. Jesus é Deus e Jesus é homem. E foi daí que surgiu a Santíssima Trindade, o entendimento da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Foi um concílio, foi a reunião dos bispos e chegaram ao... E porque significa que eles só sabiam que Jesus tinha sido também homem neste momento? Não. Eles sempre souberam. Mas como muitos membros da igreja, talvez até bispos, estavam fazendo crescer uma compreensão diferente, eles tiveram que Se reunir. decretar, se reunir e decretar. Não, para com isso. Isso é uma heresia, né? Outros exemplos, os dogmas marianos. São 4. Da virgindade da Maria Mãe de Deus, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Nossa Senhora Assunta aos Céus. São 4 dogmas que foram proclamados pela Igreja em 431, 649, 1854 e 1950. Todos eles foram exatamente como aconteceu aqui nos Atos dos Apóstolos, da circuncisão ou dessa questão do docetismo. A Igreja sempre creu, essa palavra é assim mesmo que fala, que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Mas alguns membros da igreja ali começaram a levantar uma hipótese atravessada. A igreja se reúne com o Papa, os bispos, Espírito Santo, decreta o dogma. Não, Nossa Senhora sempre foi antes, durante e depois. Agora, não é uma coisa assim, se reúne meia hora, conversa. Muitas vezes vai mais de um concílio, vai semanas, meses, com argumentações de ambos os lados, até que se chegasse a uma definição. Então não é assim uma coisa que a igreja deu uma... O Papa deu uma lambida no dedo e levantou para ver para que lado que o vento está virando e tomou a decisão. A igreja faz a mesma coisa que os apóstolos no início da igreja fizeram. Se reúne e define. E acontece até hoje. O mais recente dos dogmas, por exemplo, 1950, que já é do nosso tempo, né? Ninguém aqui era nascido ainda, mas já é do nosso tempo. 1950 foi a proclamação do dogma que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Agora, isso não é só por meio de dogma. Nós encontramos o dirimir dessas dúvidas em vários documentos da igreja, em várias situações, em vários livros, Onde é que a gente encontra muito disso? Aqui. Catecismo da Igreja Católica. Aqui está a reunião de... Eu até hoje não tive nenhuma dúvida que eu não encontrei aqui. O que a igreja fala? A igreja fala que é isso e aquilo por causa disso, por causa daquele outro. Ela embasa com a Sagrada Escritura, ela embasa com os livros e as cartas e os escritos dos santos padres do início da igreja, e ela fala, é por isso que tal coisa é assim. Exemplo prático do dia a dia. Deu muita discussão ano passado. Aborto. A gente ouve de muito católico, infelizmente, muitas vezes porque não conhece a verdade, porque não foi buscar qual é a verdade, relevando, mas pô, em situação de estupro, em situação assim, situação assada, etc e tal, lá. Vem aqui, vê o que a igreja fala sobre isso. A igreja fala. O catecismo já é um documento muito mais recente, muito mais atualizado. Então é aqui que eu vou encontrar. Não, é que a igreja fala. Ela abomina o aborto em qualquer espécie, de qualquer forma, porque a igreja crê e sabe que no momento da concepção já tem uma vida, já tem uma alma, e só Deus tem o direito de tirar a vida desta vida que já existe. Então acabou, não tem discussão. Mas se a gente não vem aqui buscar, a gente vai ficar na dúvida.
eu ouvi de católico que eu amo, que eu gosto demais, amo assim, pessoa que eu tenho muita consideração, que eu sei que é católico, e que quando esse assunto caiu na mesa, falou assim, mas peraí, nesse caso? E nesse... Não tem esse caso, não tem essa discussão. Mas É uma vida, né? tem que buscar o conhecimento, tem que buscar qual é a verdade, porque esta definição não foi porque um bispo virou para a cara do outro e falou assim, vamos definir então que o aborto é pecado. Não, gente, eles inspirados pelo Espírito Santo, tiveram essa conclusão. E mais que isso, a igreja se atualiza. Este catecismo aqui, ele é novo, ele é uma edição de 1997, porque é a última edição. Mas o catecismo vem desde o século XV, século XVI, e ele vai se atualizando. Quer ver um exemplo? Antigamente, a igreja entendia que todas as pessoas que se suicidassem estavam condenadas. Mas com o avanço da ciência, dos estudos da psicologia, hoje sabe-se que muitas vezes uma pessoa tira a própria vida porque ela está completamente fora da sua consciência, fora do seu estado de cognição, de percepção. Então não é ela fazendo dele. Óbvio que tem casos que sim, né? Mas muitas vezes a pessoa está psicologicamente fora do lugar. Então a igreja se atualizou. Se você pegar um catecismo lá do século passado, 50, 100 anos, sei lá, ele vai falar que as pessoas que cometeram suicídio estão condenadas. Hoje, a igreja fala, olha, não é bem assim, porque hoje sabe-se isso, aquilo. Então ela atualiza também. Ela Sim. não é coisinha fechada assim que não muda nada, porque a gente vai, Deus vai nos permitindo saber outras coisas. A evolução da humanidade, do conhecimento da humanidade, por meio de Deus, nos permite descobrir outras coisas e ela atualiza. Agora, quem atualiza é a igreja. Quem atualiza são os bispos e o Papa, que depois de muito discernir, de muito ouvir, o Espírito Santo chega a uma conclusão. Não posso eu aqui levantar hoje e falar assim, não, o mundo hoje é moderno, então esse negócio de adultério não é mais pecado. Não, eu não posso. Não acho que isso vai acontecer, mas se um dia a igreja concluir por alguma outra razão, ok. Mas é ela inspirada pelo Espírito Santo com a autoridade de Cristo. Não um Zé Lengué de 19 anos que faz direito na PUC, que não tem... Eu ia falar, esqueci que está sendo gravado, eu ia falar besteira aqui agora. Que não tem nem conhecimento da vida e quer dizer, a igreja está errada nisso, a igreja está errada naquilo. Quem é que sabe mais? Uma instituição um conhecimento de 2000 anos, inspirada pelo Espírito Santo, com padres, bispos, cardeais que estudam a vida inteira. Mais que isso, as pessoas não sabem. A igreja católica tem um corpo de arqueólogos, historiólogos, não sei se é assim que fala, mas pessoas que estudam história, biólogos, tudo quanto é tipo de profissionais que seguem estudando, como é que fala? Pessoas que estudam línguas, idiomas antigos, traduções e outras coisas do gênero, para que a igreja possa se atualizar nos conhecimentos e possa entender melhor a revelação de Deus, a revelação que Jesus nos deixou. Porque quando a gente vai interpretar a Bíblia, por exemplo, se você conhece muito bem qual era a tradição judaica da época, fica muito mais fácil você entender o contexto em que as coisas estão passando. Mas para isso você precisa estudar, você precisa ir na história. A igreja tem um corpo imenso de profissionais, de cientistas que passam a vida estudando para embasar as suas decisões e os seus conhecimentos futuros. Né? Então não é assim. Então não sou eu que vou levantar e falar a igreja está errada. Desculpa, quem é que está errado? Eu que não conheço nada da vida, uma instituição de 2000 anos, que estuda a vida inteira e que é inspirada pelo Espírito Santo. Esse é o nosso problema. A gente é arrogante demais, a gente quer saber mais do que os outros, quer ser Deus de nós mesmos e ser mais Deus que o próprio Deus, inclusive. É sério. Seguindo,
Voltando à questão da instituição da igreja propriamente dita, a gente falou um pouco semana passada, mas a gente tem outros relatos aqui que são muito claros. A gente tem lá no capítulo 16, no versículo 18 de São Mateus. São Pedro professa a fé, ele começa a descobrir que de fato Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e Jesus responde: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e Você as não tá me portas do vendo, inferno. você não tá me Estamos vendo vendo, aí, Otávio? estamos vendo, tio. Estamos vendo normal. Então tá bom, aqui eu perdi, mas tudo bem, pode continuar. Cuidado, não vai fazer coisa errada aí que nós estamos vendo, tá? Eu vou ficar quietinho aqui. Então tá aqui. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é engraçado que ele fala isso a Pedro. Se a gente lê o Novo Testamento, nós vamos encontrar Pedro ser citado 171 vezes. O segundo apóstolo mais citado é São João, 46. Olha que diferença. É o segundo mais citado, né? Todas as vezes que os apóstolos são citados em forma de lista, ou seja, mais de um, sempre Pedro é o primeiro nome. Estavam pescando Pedro, André, Tiago e João. Estavam juntos os apóstolos, Pedro, André, João, Tiago maior, Tiago menor, Judas, o Iscariotes, sempre Pedro vai ser o primeiro. Então, a gente já vê na própria Sagrada Escritura esta primazia de Pedro, esta posição em que Jesus colocou Pedro para liderar a sua igreja, e é por isso que ele dá o nome de Pedro, porque é Simão, e diz que é ele que vai liderar essa igreja. E aí a gente encontra lá, por exemplo, no capítulo 18 de São Mateus, Jesus falando para os discípulos: se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Jesus está dizendo: se há uma discussão, se há uma dúvida, fala com teu irmão. Se o teu irmão recusá-lo a ouvi-lo, dize-o à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti como gentil e como republicano. Jesus está dando autoridade para a igreja. Se você não conseguiu resolver, leve ele para a igreja. A igreja vai resolver. E aí no versículo 18, Jesus ainda fala: tudo o que ligares na terra, serás ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Jesus está o tempo todo passando esta autoridade para eles, dizendo: vocês serão os meus representantes daqui para frente, quando eu não estiver mais aqui. Lá em João 21, a gente já leu aqui que é essa passagem que ele fala, coloca a Pedro a missão de pastorear o rebanho dele. E em Atos dos Apóstolos 2,42 diz assim: e preservaram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, nós já estamos vendo em Atos dos Apóstolos a continuidade da igreja após a ascensão de Jesus, conservando a doutrina dos apóstolos, é a doutrina que a igreja mantém até hoje, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Princípio da missa. A comunhão, nas orações, na doutrina, no partir do pão. Olha a missa começando a ser formada ali no comecinho. E se a gente for ver ainda, nós vemos lá que Jesus fala para os 12 que eles... Eu vou até ler aqui, está em Mateus 19. Para não usar palavras imprecisas. 19, 28. Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, além de dar
a eles o dom do ensinamento, Jesus também dá o dom do conhecimento moral, do julgamento. Não é isso que a gente leu lá em São João? Do pecado, da culpabilidade do pecado, do julgamento? Exatamente. Porque é a igreja que tem, por meio dos apóstolos, que vai dizer moralmente o que é certo e o que não é certo. O que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Como é que eu sigo Cristo? O que se eu estiver fazendo e for errado, vai me distanciar de Cristo? É esse julgamento. E lá no Apocalipse, se a gente lê lá no capítulo 21, na visão de São João fala, na visão que ele teve, dos 12 que estavam sentados. Quer ver? Ó? 21, 12 e 24. Olha aqui. A muralha da cidade, ele está descrevendo a cidade, né? Aparece a esposa do cordeiro, lá e tal. Sobre a porta há 12 anjos, os nomes estão escritos 12 tribos de Israel, 3 portas para um lado, 3 portas para o outro, tá. A muralha da cidade tem 12 alicerces sobre os quais estão o nome dos 12 apóstolos do cordeiro. E é aqui que são aqueles 12 apóstolos que Jesus fala que vão julgar as 12 tribos de Israel, e São João tem essa visão. Então, assim, depois desse entendimento todo, a gente não tem como separar. Não dá pra gente dizer, eu creio na Bíblia, mas eu não creio na igreja. É uma coisa só. Eu creio na igreja, mas não creio na tradição e no magistério. É uma coisa só. Tudo, uma coisa está ligada na outra. Então, e é por isso que eu digo que essa conversa que a gente teve até aqui, ela serviu como base do que nós vamos ver daqui para frente. Porque muito nós vamos ver daqui para frente é como que a igreja nos passa o ensinamento da verdade de Cristo. E vai acontecer muitas vezes, vai acontecer porque aconteceu comigo e aconteceu com todo mundo que fez evangelização comigo. E acontece em todas as turmas de evangelização. A gente ouve algumas verdades e a gente fala, puxa, mas essa aqui eu tenho que fazer. Tava indo tão bem. Tava falando do amar a Deus. Eu amo a Deus. Não falar o seu santo, não dizer o seu santo nome em vão. Não falo, tá tudo certo. Mas vai chegando em algum momento e fala assim, nossa, mas essa aqui precisa também. E aí é a nossa escolha. Aí é a nossa decisão. Aí é a nossa... Sumiu. Não, pode continuar. Nós estamos te vendo. Nós estamos te vendo e te ouvindo. Beleza. E aí é a nossa decisão. Peraí, se a igreja está me dizendo isso, eu tenho que levar a sério. Para completar esse entendimento, eu quero trazer alguns conceitos aqui do magistério para a gente entender bem a questão da igreja como essa instituição que vai discernir as nossas dúvidas, vai discernir sobre as nossas dúvidas e dirimir as nossas dúvidas. Rose, cuidado que você está aparecendo na imagem, tá? Você não está vendo, mas você está aparecendo. Então você fica movimentando essa câmera aí, nós estamos vendo tudo. Mas eu tô tentando abrir a câmera. A primeira delas é... Não, a câmera está aberta, porque nós estamos te vendo. É uma que já gera muita controvérsia, que é a infalibilidade da igreja e do Papa. Calma. Vamos lá. Se a igreja é a igreja de Cristo, nós acabamos de ver aqui. E é por isso que eu sou católico. Falei lá no começo, porque eu sou católico? Porque eu sigo a igreja de Cristo. Essa é a resposta. Porque se eu jogar no Google, e aí assim, todo respeito do mundo aos nossos irmãos protestantes, porque eles são soldados como nós nesse mundo que quer acabar com o cristianismo. Mas, infelizmente, por conta dessas divisões e ideias tortas que surgiram lá atrás, houve essa divisão. O evangelho, acho que é de hoje, Jesus fala na oração sacerdotal da necessidade da união, né? Eu acho que é na de hoje, ou de hoje de ontem. Que ele fala que eles possam estar unidos como eu e o Pai somos unidos. No final das contas, nós cristãos é ruim, nós cristãos temos que estar unidos.
e professando a mesma fé. É isso que Jesus nos pediu lá atrás. A gente não pode sair se dividindo. Mas, falo sempre, o Google não falha. Joga no Google. Quem é o fundador da igreja do Santos Jesus Cristo dos últimos dias? Vai aparecer lá, Joseph Smith, ou John Smith, uma coisa assim. Quem é o fundador da igreja luterana? Martinho Lutero. Quem é o fundador? E cada igreja dessa tem o nome de uma pessoa. Quem é o fundador da igreja católica? Jesus Cristo. É o que está escrito lá. É o que está escrito lá. Agora, isso aqui eu estou dizendo, não é para dividir, não é para dizer, vocês estão errados, então vocês vão tudo para o inferno. Não, nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos nessa mesma missão. Porque aí sim, nós temos lá fora um mundo que quer destruir completamente o cristianismo. Voltando à infalibilidade do Papa e da Igreja. Se é a Igreja de Jesus, e Jesus é a cabeça, com quem ele prometeu estar junto até o fim, se ela é inspirada e guiada pelo Espírito Santo, ela não pode errar. Porque o Espírito Santo não erra. Então ela não pode errar. A Igreja não erra na sua... claro. Isso quando a Igreja está ensinando algo sobre a fé, sobre a moral, sobre a doutrina, isso é sobre a verdade de Cristo, ela é verdadeira e imutável. A Igreja falou, é a verdade. O Papa, a mesma forma. Mas, quando o Papa está na posição chamada ex-cátedra. O que significa ex-cátedra? No papel de sucessor de Pedro. No ensinamento relacionado à fé e à moral, à doutrina, quando ele faz uma declaração solene que vincula a igreja diretamente. É óbvio que o Bergoglio, ele pode ter opiniões erradas. O Bergoglio pode errar. O Papa Francisco não. Opiniões pessoais do Papa, ele pode estar errado em algumas delas. Tudo bem, é problema dele. Mas quando ele está ex-cátedra, falando, vinculado à igreja, sobre doutrina, sobre fé, sobre moral, ele não erra. E aí tem um erro de muitos católicos que não gostam do atual Papa e senta o cacete no atual Papa e joga pedra no atual Papa. Isso não é atitude de católico. Não se pode. Não se pode. O Papa como eu ouvi de um bispo esses dias, essa é a única igreja que nós temos. Se a gente destruir ela, a gente vai ficar sem. Se o Papa, pessoa física, Cardeal Bergoglio, tem opiniões que são contrárias à sua opinião particular, beleza, cada um tem a sua e ponto. Mas o Papa, quando estiver ex-cátedra, quando estiver falando em nome da igreja, por questões de fé, de moral, de doutrina, ele jamais vai errar. E como é que a gente sabe que ele jamais vai errar? É por causa da pessoa Bergoglio? Não, é por causa do Espírito Santo e por causa de ser a instituição que Jesus deixou. Se a gente olhar na história da igreja, a gente vai ver coisas escabrosas que papas fizeram. Escabrosas. E se a gente... A Gabi até fez a pergunta no último encontro. Mas que igreja? A igreja não são as pessoas. A igreja não é nem o Papa nas suas atitudes como pessoa física. Porque se fosse assim, a gente estava perdido. Tinha Papa que tinha amante, Papa que fazia suruba na casa papal, em Roma. Teve Papa que ordenou cavalo porque estava bêbado numa festa, numa suruba, numa orgia que estava fazendo, até o cavalo ele ordenou sacerdote. Infelizmente teve isso na história da igreja. A igreja pereceu por causa disso? Não. Porque Jesus disse lá, quando ele disse, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão. Por pior que sejam as pessoas que estão dentro da igreja, mesmo que essa pessoa pior seja o Papa, e eu não estou falando desse, eu estou falando de tudo que aconteceu na história, a igreja nunca vai perecer, porque Cristo nos deixou essa verdade. E é nessa verdade que a gente acredita. Não é na opinião pessoal de um bispo ou de um papa, etc. E tal. É na verdade da igreja. E é aí que a gente diz, sim, o Papa é infalível. Agora, o Espírito Santo é tão maravilhoso que
Na história toda da igreja, com alguns desses papas virados à breca que nós tivemos, nunca nenhum papa doido desse mudou a doutrina da igreja. Nunca. Nunca ele mudou uma verdade de fé, por mais doido que ele fosse. Por quê? Porque Jesus disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. E é isso que explica, eu não podia entrar muito nesse tema, porque a gente precisava passar por tudo isso que nós passamos nesse encontro hoje. Mas é isso que explica aquela pergunta que a Gabi fez. Mas qual igreja? A igreja de Cristo. Porque mesmo que ela esteja, infelizmente, por muitas vezes recheada de pessoas que não seguem a verdade de Cristo, ela é a instituição que Jesus nos deixou, que ele disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam e que ele estaria conosco até o fim. E é por isso que a gente confia na igreja. Não é por causa do Papa A, B ou C. Não é por causa do bispo A, B ou C. Não é por causa do são isso ou do são aquilo. Não, a gente confia na igreja por causa de Cristo, porque ele nos deixou essa promessa. Então, se tem alguma coisa que a igreja fala como verdade de fé e eu não concordo, eu estou errado. Eu preciso rever a minha verdade. Porque tem uma frase do Chesterton, acho que eu falei para vocês a frase do Chesterton, né? Que o ser humano foi feito para duvidar de si mesmo e confiar na verdade. Mas no mundo de hoje é o contrário, as pessoas confiam só e sim duvidam da verdade. E é isso que é o que nós vamos começar a partir de agora, apesar de a gente já ter feito vários encontros, é mergulhar nessas verdades e entender qual é toda essa mensagem que Cristo nos deixou. É óbvio que a gente conhece, nós que vamos à missa principalmente, conhecemos superficialmente, às vezes até um pouco mais profundo, do amor, da caridade, etc e tal. Mas quando a gente mergulha nesses ensinamentos, a gente descobre tantos meandros tão mais profundos e que facilitam tanto esses outros conhecimentos que fica muito melhor. Eu tinha outras coisas ainda para passar sobre o que são cartas encíclicas, cartas apostólicas, bula pontifícia, constituição apostólica, dogma e outras, código canônico, etc. Então, que são coisas mais quadradinhas, mais burocráticas, vamos dizer assim, que são importantes, tá? Que são importantes, mas no momento certo a gente pode voltar a falar todas as. Mas são os documentos que a igreja, que é onde que nós vamos procurar se eu tenho dúvida. Aqui, primeiro, não encontrei? Vou aqui. Aqui você não vai errar. Aqui você vai encontrar. E se ainda tiver alguma dúvida, tem um terceiro lugar. Caiu tudo aqui. Tem um terceiro lugar aqui para encontrar, que é aqui. Isso aqui assusta as pessoas. Código de Direito Canônico. Isso aqui assusta muito as pessoas. Nossa, isso aqui é negócio de essa igreja que é moralista demais, que coloca esses. Não. Isso aqui é só um conjunto de regras que atendem majoritariamente aos membros da igreja, aos sacerdotes, aos bispos, o que pode, o que não pode, mas tem muita coisa voltada aos fiéis aqui. Por exemplo, eu até anotei aqui. No Código Canônico, por exemplo, que a gente vai encontrar. Não sei se vocês já ouviram uma história assim. Se um padre estiver celebrando uma missa e de repente ele começar a passar mal e ele não conseguir fazer a consagração, ele pode colocar um leigo não ordenado, evidentemente, né? Esse é pleonasmo. Leigo é não ordenado. Mas um leigo para fazer a consagração e falar as palavras e segurar a hóstia e o cálice? Pode. Está aqui no Código de Direito Canônico. Numa situação emergencial, se o padre estiver passando mal, não estiver conseguindo falar, estiver muito cansado, tiver, sei lá, alguma coisa do gênero, se ele colocar um leigo e ele enviar esse leigo para essa missão e colocar a mão no ombro, o leigo pode fazer a consagração. Legal. Você só sabe disso se você ler isso aqui. Óbvio, ler isso aqui inteiro é... Olha o tamanho das letrinhas que tem aqui, ó, bem pequenininho. Mas tá aqui. Uma hora ou outra você tem que consultar. Isso aqui é a mesma coisa. Tem quase 1000 páginas, tem 5.000 artigos, as letras são pequenininhas, mas tá aqui. Tem índice analítico para procurar. Você quer ver outra coisa?
está no Código Canônico, que é lá que a gente encontra. Deixa eu anotar aqui para não ter. Cânon 916. Quem está consciente de pecado grave não celebre a missa, ou seja, para o padre, nem comungue o corpo do Senhor, sem fazer antes a confissão sacramental, a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para confessar. Neste caso, porém, lembre-se que é obrigado a fazer um ato de contrição perfeito. Ou seja, um ensinamento que vem que a gente não deve comungar estando em pecado grave ou pecado mortal conscientemente, está aqui no Código Canônico. Tem também na Sagrada Escritura. São Paulo fala, eu não sei qual das cartas que é, mas ele fala, quem comunga o corpo de Cristo indevidamente, comunga a própria morte. A igreja melhorou o entendimento, não comungue em pecado mortal. Assim como tem aqui, quem vai receber a Sagrada Eucaristia, isso nem todo mundo sabe. É o cânon 919. Quem vai receber a Sagrada Eucaristia, abstenha-se de qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio, no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Então, se você é o famoso jejum eucarístico. Se você vai comungar, a missa é 9 da manhã. Significa que você deve comungar mais ou menos por volta das 9h40, 9h45. Então, das 8h45, das 8h30 em diante, não coma nada. Isso aqui é uma norma da igreja. Óbvio, a gente pode ir a fundo e entender o porquê que é. Só que, não, de novo, a igreja não colocou isso aqui aleatoriamente, porque eu quero que o fiel passe fome. Não, é óbvio que tem uma lógica atrás disso. E aqui vem uma outra explicação. Se não pode, se tem que ter o jejum eucarístico, significa que não pode comer dentro da igreja, né? Aí você vai, o nego tá lá assistindo a missa, comendo pipoca, ele acha que ele tá no cinema. Ele não sabe, que ele não estudou. E enfim, e tantas outras coisas que a gente teria mais tempo, mas infelizmente hoje, por causa das falhas, nós acabamos estourando demais o nosso tempo. Eu já peço de antemão 1 milhão de desculpas por vocês que estavam aqui e para quem vai assistir depois, que esse encontro ficou maior do que o planejado. Mas eu queria fechar essa página dos 3 pilares, porque no próximo, se Deus quiser, semana que vem, para agradar a Rosalina, a gente vai entrar no estudo do credo apostólico, do símbolo apostólico, de cada frase, de cada trecho, e entender o que é cada uma dessas coisas. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro artigo é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o artigo 1. Acho que nós vamos fazer uns 4 encontros, pelo menos, só para estudar essa frase. De tanta coisa que tem nisso. Inclusive, por exemplo, tem nesse conceito, a providência divina. Quando a gente for estudar esse primeiro artigo, nós vamos estudar, dentre outras coisas, a providência divina. Nós vamos estudar o conceito de corpus et animus, que é o conceito sobre do que nós somos feitos. Como é que é essa constituição de corpo e alma? Tudo está dentro desse primeiro artigo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Quem gosta de anjo, nós vamos falar sobre anjo. Vamos conhecer todos os 9, eu não lembro de cabeça agora, 9 ou 12 categorias de anjo. A gente só conhece os querubins, os serafins e olha lá, né? Não tem 12 potestades e outras tantas coisas que... Então, tudo isso está dentro desse primeiro artigo. Está dentro desse primeiro, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas, para a gente iniciar isso, a gente precisava dessa base. Por isso que eu dei essa exagerada no tempo, que era para a gente poder fechar hoje e começar, propriamente dito, as verdades do CREI a partir da semana que vem. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, alguma reclamação, além da internet? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Então vou parar a nossa Agradecer, gravação. obrigado.